Que bênção, meus irmãos. Mais uma vez, o Senhor se utiliza, do culto, da adoração, dos louvores, para ministrar a sua noiva, que Ele está só preparando, Ele está só colocando vestes novas, deixando asseada, porque no dia do arrebatamento, a noiva ela vai estar perfeita. Não vai haver na noiva de Cristo, do Cordeiro que vai subir, nela não vai haver nenhuma imperfeição, ela vai estar completa. Meus irmãos, o tema da nossa igreja, esse ano 2025, é esse que está aí, nesse folder aí, passando a Macedônia e cumprindo a missão. Atos 16, versículo 9. E o pastor Bernardo, ele leu o verso 9 e 10. E eu queria pensar um pouco nessa homília com vocês, o que aconteceu com Paulo, e automaticamente que a gente vai observar o contexto do apóstolo Paulo, o contexto histórico que estava acontecendo ali, a gente vai fazer uma associação também com a nossa realidade de Paróquia Galileia, já que o tema e o desafio nosso é exatamente esse: passar a Macedônia e cumprir a missão. Paulo aqui, meus irmãos, ele se encontrava na sua segunda viagem missionária. Vamos observar aqui e vamos aprender algumas lições que nesse texto ele vai estar descrito, de que a igreja primitiva, ela estava deixando de ser aquele vulto saindo da tutela, saindo debaixo da sombra de uma religião do qual perdurou durante muitos séculos. Ela vai ser iniciada com Moisés, depois que Moisés recebe a lei, os sacerdotes são constituídos, os levitas são instituídos, são separados, e agora Jesus nasce nesse contexto judaico, sendo também descendente, sendo próprio judeu, e a proposta dele, enquanto ele estava com seus discípulos, era exatamente essa, que de fato as boas novas, foi profetizada pelos profetas do Antigo Testamento, que as boas novas ela seria iniciada de fato em Israel, na Palestina, Belém de Judá, Galiléia dos gentios. Sim, de fato, o nascimento dessa fé cristã, de fato foi no berço judaico. No entanto, após a ressurreição de Cristo, em sua ascensão, ele deixa uma instrução para os discípulos, que essa mensagem do qual ele havia iniciado, ele tinha preparado os 12 para que não ficasse apenas ali em Jerusalém, mas ele vai dizer: essa mensagem vocês precisam pregar em Jerusalém, vocês vão mais adiante, vocês vão subindo também, vão para a Judéia, depois vai subindo mais um pouquinho para o norte, para a Galiléia, e aí ele conclui dizendo que essa mensagem precisaria ser pregada até os confins da terra. Porém, os 12 do qual ele havia chamado, eles estavam ainda com essa cabeça judaizante, com essa cabeça ainda, com esse entendimento possessivo de que a salvação, por ter sido vindo de Abraão, era exclusivamente de uma nação, de um povo, quando na verdade o Cristo, o Messias, o Ramachia que foi enviado, era para ser enviado para salvar todas as nações de todos os povos da terra. Pois foi essa promessa que ele disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
A bênção que Deus estendeu, iniciando, principiando em Abraão, seria e é para ser espalhado sobre todas as famílias da terra, sobre todos os povos. De maneira agora que o cristianismo, ele agora não é mais simplesmente cultural, preso ali na Palestina, mas ele agora passa a ser supracultural. E dentre os seus apóstolos, ele tardiamente, como o próprio Paulo vai dizer, eu fui chamado para ser apóstolo como por um abortivo. Eu não era para ser apóstolo porque eu não andei com Cristo, mas aprove a Ele me separar, me escolher e o constituir como um apóstolo dos gentios. E agora, Atos capítulo 13, essa igreja está reunida lá em Antioquia, quando o Espírito Santo diz: apartai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Prontamente, a igreja, entendendo a voz do Espírito, põe a mão sobre os dois, Paulo e Barnabé, e eles partem para a sua primeira viagem missionária. Ele sai de Antioquia, embarca no navio, chega na ilha de Chipre, passa na cidade de Salamina, Pafos, sobe para Pés da Panfilha, ao norte, chega na cidade de Cúnio, Listra, Derbe, e Deus faz proeza e maravilha nessa primeira viagem. Eles terminam a primeira viagem, voltam para Jerusalém, Atos 15, lá vai ter o primeiro concílio, onde a igreja vai definir, decidir o que é que os irmãos que estão longe de Jerusalém, os irmãos que estão da diáspora, que foram perseguidos, que saíram de Jerusalém, quais são os deveres, quais são as obrigações que eles têm que cumprir, independente se são cristãos, se são prosélitos, se são gentios ou não. E aí, Atos 15 vai mostrar que ali é um concílio, e ali decide-se o que os irmãos deveriam cumprir. Pois bem, passado então alguns dias, Paulo vai então convocar o seu companheiro de viagem, Barnabé, para fazerem a segunda viagem missionária. E aí é onde entra o nosso contexto aqui agora. Nessa partida para a segunda viagem, a intenção do apóstolo, ele nos deixa muito claro no verso 36 do capítulo 15. O objetivo inicial da missão seria: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemo-nos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, o verso 36 do capítulo 15, ele deixa claro qual era a intenção que havia no coração daqueles apóstolos que já tinham partido para a primeira viagem missionária, já tinham retornado, e agora eles certamente pensaram: agora vamos fortalecer os pastores que ficaram lá nas igrejas, vamos compartilhar alguns dons com aqueles irmãos da igreja, vamos também ser edificados pela palavra daqueles santos irmãos que ficaram lá nas cidades. E agora, meus irmãos, eles partem para a segunda viagem missionária. No entanto, nessa segunda viagem missionária, eu gosto de dizer que Deus, ele é o agente principal da missão. De maneira que eu chamo a sua atenção: se você recebeu uma missão dada por Deus, eu lhe deixo a advertência que antes de você partir para realizar essa missão, Deus que lhe convocou, que lhe delegou, que lhe destinou para você fazer essa missão, saiba que antes de você ir, Ele primeiro vai à sua frente para cumprir essa missão. Ninguém vai para uma missão dada por Deus sem que Ele esteja à frente dessa missão. E Deus sendo o agente principal dessa missão, a gente começa agora a observar aqui o que aconteceu com esses irmãos. Vocês já perceberam que a primeira intenção de Paulo, de Barnabé, para essa segunda viagem missionária foi
Vamos fortalecer os irmãos. Vamos ver como é que o pastor da Galileia estão. Vamos ver como é que está a paróquia Bom Samaritano, paróquia Aliança. Vamos lá fortalecer os pastores. Vamos lá, Barnabé, vamos. Eles se animaram e partiram. A agenda de Deus nem sempre é a agenda que a igreja ela descreve. A partida desse missionário aqui para a missão era exatamente para as mesmas cidades. Listra, Derbe, Icônio, vamos lá fortalecer. No entanto, meus irmãos, Paulo vai dizer que enquanto ele estava na região frígio-gálata, ele então disse, vamos descer aqui para Antioquia, e vamos então, onde fica hoje a Turquia, as 7 igrejas da Ásia, vamos lá descer por aqui, e ele vai dizer que o Espírito Santo o impediu dele pregar a mensagem naquele lugar. Ele disse, não, então já que o Espírito Santo não quer que a gente desça, vamos aqui ao sul, então vamos subir para o norte, para a região da Galácia. Ele vai dizer, e também, de novo, o Espírito Santo nos impediu. Ele segue de viagem então, contorna a cidade de Mísia, e lá eles chegam na cidade de Troade. E agora, parte exatamente desse verso, quando ele chega na cidade de Troade, Paulo, verso 9 do capítulo 16, Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, na cidade de Troade, ele então se depara com esse clamor, com esse pedindo, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Meus irmãos, a proposta dessa igreja, da paróquia Galileia, nós assumimos como missão, como nosso tema, baseado nessa proposta aqui de Paulo, em que havia um macedônio clamando, pedindo, para que Paulo saísse daquela redoma, saísse daquela ambiência onde ele já havia pregado, onde as pessoas já haviam aceitado, recebido o Espírito Santo, onde a glória de Deus já estava, mas agora o desafio de Paulo era para ir para um lugar onde a palavra ainda não tinha chegado. Ir para um lugar onde lá haviam pessoas e vidas sedentas, mas que o Evangelho até então não tinha chegado. E a nossa proposta aqui na Galileia esse ano, 2025, é exatamente esse. Vamos chegarmos em ambientes que ainda não chegamos, que ainda a palavra de Deus ainda não chegou, que ainda as pessoas não têm a graça de Deus, que as pessoas não têm ainda o poder de Deus, que não têm ainda o Espírito Santo de Deus. Vamos até esses povos para que possamos levar essa palavra, porque certamente, meus irmãos, existem pessoas clamando, galileus, passe a Macedônia e ajude-nos. Esse, meus irmãos, é o desafio da nossa igreja desse ano. Deus vai nos levar em ambientes onde nós até planejamos. Aqui Paulo estava certo de onde ele iria fazer, de onde ele iria voltar para as igrejas, mas ele vai dizer assim, o Espírito Santo nos impediu, fomos impedidos, até que Deus então, que está na frente da missão, ele então dá esse sonho e essa revelação para Paulo, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero trabalhar com vocês o verso 18 do capítulo 16, que nos diz da seguinte forma: isso, capítulo 16, versículo 18, e isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saia dela, e na mesma hora ela saiu. Eu quero lembrar que quando, meus irmãos, a gente sai para uma missão, quem tem o poder de realizar a libertação
na vida das pessoas é unicamente Deus através do Espírito Santo. Veja que enquanto Paulo chega lá na cidade de Filipos, vai para a beira do rio, encontra lá umas mulheres orando, e lá Paulo também vai orar, mas aquela jovem que estava possuída por um espírito mau, ficava adivinhando para os seus contratados, os seus empresários, dando-lhe muito lucro, e aquela mulher, ela insulta os apóstolos, de maneira que Paulo se vira para ela, repreende aquele espírito, e aquela jovem, ela é liberta. Então a primeira coisa que acontece quando a gente começa a realizar a missão, é que vidas, elas são libertas. Em primeiro lugar, as vidas, elas são libertas pelo poder de Deus. É por isso que a gente precisa conscientizar-se, pastores, evangelistas, diáconos, grupo de missões, missionários, lembrando-nos que nós fazemos a nossa parte, mas quem tem o poder de libertar é somente Deus. Então não adianta ficar forçando, venha para Jesus, você quer Jesus, você venha, porque a ação na missão, ela é do Espírito Santo de Deus. A ação missionária, ela é exclusiva de Deus, nós somos apenas seus cooperadores. O segundo ponto que eu quero falar é o versículo 25. A gente entra na missão, somos chamados por Deus, somos vocacionados, Deus então vai à frente da missão, e olhando para o verso 25, desse mesmo texto, olha o que vai dizer: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. 26, de repente, houve um grande terremoto, tão grande, que os alicerces da prisão foram abalados, e abriram-se todas as portas, e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Você pode observar aqui no verso 25, que era quase meia-noite, enquanto Paulo estava preso, porque foi quando aquela menina foi expulsa, aquele espírito daquela jovem, eles foram presos, colocados em cadeias, lhe colocaram algemas e colocaram em prisão. Só que aquele que nos chama para a missão, ele nos capacita a passar pelas provações. O texto foi claro, quando Lucas escreveu isso aqui, no verso 25, vai dizer, perto da meia-noite, eles cantavam e oravam. Presos, sendo chicoteados, não por crime, não por ter roubado, não por ter cometido algum assassinato, simplesmente porque estava pregando a palavra de Deus. Quando você e eu estamos passando por nossas provas, o que é que nós fazemos? Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. Oravam e cantavam. A gente não sabe qual foi o som da música que houve lá naquela cadeia. A gente não sabe se foi uma música muito fervorosa, pentecostal, quem sabe uma música do cantor cristão Alvo Mais que a Neve, uma melodia mais tranquila. A gente não sabe. A gente não sabe se, enquanto eles estavam presos lá orando, se Paulo e Silas citou algum texto lá do Antigo Testamento. Quem sabe ele citou um salmo. Nós não sabemos, mas sabemos que enquanto eles estavam na prova, enquanto eles estavam presos, eles estavam cantando e orando. Que o Espírito Santo, meus irmãos, enquanto estivermos refletindo nessas verdades, ele possa imprimir e nos capacitar, cada um de nós, para que quando estivermos passando em nossas lutas, nós possamos fazer como Paulo e Silas fizeram. Cantavam
e orava, orava e cantava. E nós veremos o resultado do que vai acontecer pelo fato deles, nessa luta, estarem cantando e orando. Vamos seguir à frente, o 26. E de repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. É de nos chamar a atenção. Enquanto está na prova, enquanto está na dificuldade, enquanto a porta não se abre, enquanto o laudo é negativo, enquanto a esperança se parece uma desesperança, enquanto os resultados não são bons, enquanto o cenário parece ser caótico, a expectativa, a perspectiva é que do jeito que está indo não vai dar, vai ser de água abaixo, não vai dar certo, não vou conseguir, não vamos chegar, vai dar tudo errado. Mas enquanto isso, eles estavam cantando e orando. E aí, enquanto eles cantavam e oravam, o Deus dos céus, que tem todo o poder nas suas mãos, abalou aquele lugar. As paredes daquela prisão, as grades, meus irmãos, de ferro forjado, os cadeados, as prisões que estavam atando as pernas e os braços daqueles homens, elas não foram forte o suficiente para suportar o poder de Deus que desceu naquele lugar. Louvado seja Deus. E esse mesmo poder, meus irmãos, esse mesmo Deus, aquele mesmo Deus que estava ali com Paulo e Silas, ele está aqui nessa noite. Sim, não depende de mim e de você não, depende dele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. É ele que quebra os carros de Faraó para não perseguir o povo de Deus. É ele que faz o mar vermelho se abrir, meus irmãos. É ele que faz o impossível acontecer. É ele que, quando José ainda estava sendo vendido pelos seus irmãos, um grupo de viajantes o compra e leva até para o Egito, e quando chega lá no Egito, José se torna quem ele se tornou. É ele que faz todas as coisas. O profeta Isaías disse, porque ele traz à existência aquilo que não existe. Você já imaginou? Trazer à existência aquilo que não existe? Após esse Deus que você serve, que eu sirvo e que está aqui nesse lugar. Ele não é teórico, ele não é um Deus que está pregado apenas em palavras, descrito apenas em textos, não, mas ele é um Deus vivo e real. Ele disse, eis que eu fui morto, mas estou vivo, para todos os séculos. E Tomé, que disse, não, eu não estava aqui não, eu não vi não. Rapaz, eu estou meio desconfiado, eu sei que ele fez muita coisa, mas isso aí eu estou meio duvidoso, viu? Jesus, não tem problema. Quando estavam todos cercados, fechados o cenáculo, orando com medo, aquele Galileu de mãos furadas chega para Tomé e diz, Shalom, paz seja convosco. E Tomé se espantou, disse, calma Tomé, não precisa se espantar, sou eu mesmo, se aproxime de mim agora, toque aqui nas minhas mãos, olha aqui Tomé, para minha fronte. Quem é o Jesus que você serve? Quem é o Jesus que você adora? É esse ressuscitado? Ou foi um que há 300 anos você ouviu falar dele e ele não tem mais interferência na sua vida? Ele não entra mais em ação na sua vida? Porque se for esse do passado, eu quero lhe convocar aqui nessa noite, lhe oferecer esse Cristo que não apenas operou no passado, mas ele operou no passado e continua operando hoje. Louvado seja Deus. Eu quero aí pensar ainda, meus irmãos, no verso 26. Deus é quem age sobrenaturalmente para nos libertar e ser glorificado. O verso 32. Deus é quem completa a obra de onde Ele envia os seus missionários. O texto vai dizer que Lídia, quando ouviu o Evangelho, o texto vai dizer bem claro, Lucas escreve que
Deus abriu o coração de Lídia para ela entender, para ela compreender esse evangelho. Então, meus irmãos, o evangelho que nós pregamos, a gente não tenta estar forçando as pessoas, a gente não tenta convencer as pessoas por palavras bonitas, preparar um sermão, preparar uma oratória bem redigida, com todas as vírgulas, com todos os jargões, homilético, exegético. A gente procura sim organizar, é importante, mas sabendo que Paulo disse aos irmãos em Coríntios, quando Paulo escreve aos nossos irmãos em Corinto, Paulo vai dizer: meus irmãos, quando eu estive no meio de vocês, eu não procurei falar palavras persuasivas, eu não procurei falar palavras que convencessem vocês por uma dialética, eu não procurei falar com vocês palavras doutas, porque eu sou doutor. Ele, afinal de contas, ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, ele poderia preparar os sermões como os falsos apóstolos que passavam lá, os sofistas que passavam lá nas igrejas, tentando convencer os irmãos. E Paulo vai dizer: quando eu fui ter com vocês, eu não utilizei nada disso. Mas ele vai explicar a razão. Sabe por que eu não expliquei nada disso para vocês? Sabe por que eu não utilizei nenhum método de retórica com vocês? Porque eu não queria que a fé de vocês se apoiasse em palavra e nem sabedoria humana, mas eu queria que vocês se apoiassem no poder de Deus. Então, meus irmãos, a igreja, ela é movida, não é por palavra de homem, a igreja não é movida, meus irmãos, por atividades. Pastor, a gente tem que promover aqui uma festa, a gente tem que botar aqui umas luzes aqui, acendendo, apagando, um fumaceiro, pinta a parede de qualquer cor aí, a gente tem que atrair as pessoas. Tem. Eu entendo, na estratégia missionária, o missionário ele tem que trabalhar com algumas nuances, flexibilidade, para atrair, logicamente, e pregar o evangelho, sim, mas, entendendo, meus irmãos, que não vai ser os artífices, não vai ser a coreografia, não vai ser o estereótipo, a estética, a cortina, a vitrine, que vai converter a pessoa, não. Se não for o poder de Deus, nada converte não, meus irmãos. Nicodemos chegou para o Senhor: Senhor, como é que eu faço para ser salvo de novo? O Senhor foi muito claro, direto: é necessário que você nasça de novo. Mas Senhor, eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu já estou grande. Não, Nicodemos, nada disso. Precisa nascer, Nicodemos, de uma experiência real com o Espírito Santo. Nicodemos, existe um mistério entre a igreja e os céus. Foi por isso que Paulo, quando escreve ao Corinto, vai dizer assim, Paulo tinha, às vezes, ele deixava bem, coisa assim mais relaxada, Paulo dizia assim, ó, meus irmãos, grande é o mistério. Aí os irmãos, levantavam a orelha assim, o quê? Que mistério é esse, Paulo? Porque, como vocês sabem, a cultura em que a igreja de Corinto se encontrava era uma cultura helênica. Então existia o conhecido chamado o panteão grego, e no panteão grego existia deuses para tudo, muitos deuses, sol, lua, terra, mar, pedra, fogo, o que você pensar tinha Deus para tudo. Então quando se falava em mistérios, em coisa de mistério, segredo assim, as pessoas ficavam querendo saber, opa, qual o próximo? O que é que a gente agora vai aprender? Isso é muita cultura helênica. E aí Paulo vai dizer, o que eu estou falando é que existe um grande mistério. Ele disse, então fala para a gente, eu quero saber que mistério é esse. Aí Paulo vai dizer, posso dizer para vocês? O mistério é entre Cristo e a sua igreja. Aí vamos botar aqui uma vírgula, porque eu vou completar isso aí. Bom, o mistério é entre Cristo e a sua igreja. Que mistério é esse, Paulo? Que mistério é esse? Paulo vai explicar para ele. Meus irmãos, o mistério entre Cristo e a sua igreja é que, preste bem atenção, é que vai nortear a mente e o coração. Eles vão receber uma ligação com os céus,
de maneira que a nutrição, de maneira que a perspectiva, que o desejo, que a vontade dele, ele se separa das coisas que é do mundo, sabe? E ele agora passa a viver uma vida introspecta, uma vida que de fato contempla Deus e a sua criação e as suas maravilhas. E aí ele perde o prazer das coisas que não agradam a Deus. Então, o segredo que há entre Cristo e a sua igreja é esse. Porque Paulo vai dizer, a palavra de Deus é loucura para os que perecem, e para nós que cremos. Aí ele vai dizer, calma meus irmãos, para nós que cremos, ela é o poder de Deus. Então o mundo lá fora, queridos, eles não conseguem perceber que mistério é esse. O que é que esse irmão vive dentro da igreja? O que é que eles fazem tanto lá? Rapaz, um domingo desse tão bom, poderia ter o shopping, tem a praia, tem piscina, tanta coisa. E o que é que esses irmãos, será que eles são fanáticos? O que é que eles têm? Será que o pastor lá da igreja dá muito dinheiro para ele? O que é que atrai ele? Não é o pastor que dá muito dinheiro, não é nenhuma PNL, não é nenhuma programação neurolinguística para fazer a cabeça da pessoa, não é nada disso. É esse mistério que só quem sabe é quem já nasceu de novo. Não, eu não tenho palavra para lhe explicar. Não existe tinta, não existe vernáculo, não existe dicionário que possa descrever que mistério é esse. Agora, olha o que eu vou dizer. Agora, quem tem esse mistério, sabe que mistério é esse. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, é isso. Não tem mistério, a igreja é isso. Paulo estava exatamente envolvido nessa nuvem de contemplação de glória, em que ele dizia, eu vou por aqui, e o Senhor dizia, não, Paulo, a agenda não é lá de Jerusalém, a agenda não é sua, a agenda é do céu. Quem faz a tua agenda, Paulo, é um gabinete que tem lá no céu. Lá em cima tem um gabinete, Paulo, tem umas canetas de ouro, tem uma mão poderosa, que quando ele escreve, ele tem seus súditos, seus mensageiros, para dizer, aquilo que o juiz, geralmente aqui, quando, no tribunal, quando ele dá uma sentença de uma causa, ele bota um carimbo e diz assim, cumpra-se. E quem recebe aquela carta, aquele ofício tem que cumprir, não é? Não é assim aqui? Pois lá no céu é a mesma coisa. Quando Deus assina, cumpra-se. A agenda sua deixa de ser sua, a agenda de Paulo deixou de ser de Paulo, de Pedro deixou de ser de Pedro, de Lucas deixou de ser de Lucas, e a minha agenda deixa de ser minha, e a sua agenda deixa de ser sua, para ser a agenda de Deus. Então nessa noite, peça para Deus, dizer assim, Deus, qual é a direção? Para onde eu vou? Eu vou para a região Frígio-Gálata? Eu desço para Antioquia? Eu desço lá para a Turquia, para aquela região ali, para a Ásia Menor? Eu visito aquelas mesmas igrejas? Para onde é que eu vou? Eu quero saber, Senhor, que eu quero ter aquela visão que Paulo teve. Passa a Macedônia e socorre-nos e ajuda-nos. Então nessa noite eu quero concluir essa reflexão pensando naquele resultado que houve. Uma jovem foi liberta, Deus fundou a primeira igreja na Europa, ali em Filipos. Deus levantou uma mantenedora para o ministério de Paulo. Uma igreja, a igreja de Filipos, é fundada com aqueles irmãos que se converteram ali na casa de Lídia. O carcereiro e a sua família foram salvas e o evangelho despontou para o ocidente, chegando até nós. Tudo isso, meus irmãos, por quê? Porque uma equipe missionária inclinou seus ouvidos para ouvir o que Deus estava falando e obedeceu. E aqui está aqui o pastor Bernardo, liderança aqui de anos aqui na igreja. Está aqui a ministra comissionada, a irmã Janete, que são os mais antigos. Tuane também está aqui, que são os mais antigos. Nós já chegamos depois. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A proposta dessa igreja não é cumprir uma agenda de homem.
A proposta dessa igreja não é cumprir uma agenda que veio lá de Jerusalém, mas a proposta dessa igreja é ouvir o que Paulo viu, é ver o que Paulo viu, é viver o avanço e a expansão desse evangelho, é entender a voz de Deus e obedecê-la. E eu convoco você, feche seus olhos, incline sua cabeça. Eu convoco você também nessa noite a dizer para Deus que também quer fazer parte dessa missão, fazer parte desse chamado e cumprir exatamente o chamado do Senhor na sua vida. O resultado da obediência desse chamado vai ser glorioso, vai ser vidas salvas, igrejas plantadas, o evangelho sendo propagado e o nome do Senhor sendo glorificado. Senhor, te damos graça, Pai, por este momento, por esta reflexão, em que temos a obrigação de ouvir a Tua voz, de passar a Macedônia e cumprir a nossa missão. Que o Teu Espírito Santo, Pai, imprima em cada coração aqui nesta noite, e também aqueles que ainda ouvirão essa mensagem. Qual é a missão? Qual é a Macedônia que eles precisam ultrapassar? Para onde é que eles precisam ir? Onde é que eles precisam obedecer? E eles obedeçam, Senhor. E obedecendo, Pai, estará fazendo a Tua vontade. E fazer a Tua vontade é o nosso maior desejo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.